Gênesis capítulo 26, nós vamos ler o verso 1 e 2. Está escrito assim: houve fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Somente até aí. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. Nós sabemos que o Senhor tem se movimentado nessa noite de forma sobrenatural. E nós queremos pedir que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos encontrando nessa noite, e que possamos ser achados com o coração aberto, disponível, com o coração preparado para receber a semente da Tua palavra. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco. Fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. O tema dessa noite é: a chave é obediência. A chave é obedecer. O sermão dessa noite é um sermão bem simples. Talvez não tenha nada de novo que você nunca ouviu, mas é o nosso abecedário, é a nossa base, é aquilo que nós precisamos saber para que a gente possa continuar rompendo, caminhando, é obedecer. Diga para o seu irmão aí: você quer prosperar? Obedeça. O texto que nós lemos, ele fala de uma fome. Esse texto, ele deixa muito claro que havia uma fome sobre a face da terra. Só que eu preciso que você entenda que não era uma fome como aquela que talvez você está aí agora, já pensando em comer alguma coisa. Não era aquela fome que talvez você teve um dia cheio de tarefas, cheio de demandas, e por causa dos excessos de demandas você não conseguiu comer algo. Não é essa fome de querer comer algo, mas não ter tempo. É uma fome de querer comer algo, ter tempo para comer algo, mas não ter o que comer. Agora imagina alguns de nós. Quem fica mal-humorado quando está com fome? Alguns ficam mal-humorados quando está com fome, alguns quando está com sono. Eu sei que a fome, ela desperta algo em nós. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que fala de uma fome de verdade, de uma fome sobre a face da terra. E a crise que foi instalada por causa daquela fome, a crise, ela tem a capacidade de nos desestruturar, de revelar coisas que estão no nosso coração, sentimentos que muitas das vezes nós não queremos que seja revelado. A crise, ela revela muitas das vezes o que habita em nós. Talvez aquilo que está sendo escondido por muito tempo, mas quando vem a crise descortina quem de fato nós somos e aquilo que habita em nós. E a crise, ela é terrível para os inconstantes, para as pessoas que têm dificuldade de ser constante em algo, porque a crise, ela tem a capacidade e o poder de nos tirar do caminho da bênção, de nos tirar do caminho da promessa, de fazer com que nós possamos olhar para a circunstância e não para o propósito. A crise, ela vem para nos provar. Alguns talvez digam ou pensam: pastor, eu não vejo a hora de ter paz na minha vida. A gente passa por tanta luta, é luta atrás de luta. Eu passo por uma luta e quando acaba vem outra luta. Você está passando por luta e quando acaba vem outra luta, então você está vencendo. Então você está indo para cima. Então você está caminhando. Porque nós temos uma ideia que ter paz é não ter lutas, é não ter dificuldades. E ter paz é ter confiança em Deus. É olhar para a crise, para a dificuldade, para a circunstância e falar: ei, eu tenho uma palavra, eu estou debaixo do Senhor. Eu não estou preocupando com a crise, eu estou em paz, porque o Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem é sobre a minha vida. É ter paz em meio à guerra, é experimentar o que a Bíblia diz da shalom, da paz de Deus, uma paz que excede todo e qualquer entendimento, porque não tem a ver com a circunstância desse mundo, mas tem a ver com a certeza
do Senhor, do autor e consumador da nossa fé. Gênesis no capítulo 26, a partir do verso 1, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. A Bíblia fala então que havia uma fome, e que essa fome já tinha havido acontecido. Uma fome parecida, similar com aquilo que tinha acontecido nos dias de seu pai Abraão. Ou seja, nos dias do pai Abraão houve fome, e agora nos dias de Isaque também havia fome. E talvez diante disso nós lemos a Bíblia e podemos dizer assim: olha, papai passou por isso, eu também estou passando. Na minha família todo mundo acontece isso, todo mundo divorcia, todo mundo separa, todo mundo passa situação financeira difícil. Lá em casa todo mundo tem uma doença. Ei, você esqueceu do que sua mãe falou para você? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A gente tem um tal de legitimar coisa ruim sobre a gente. Não, aconteceu com fulano da minha família. É porque vai acontecendo, lá é geracional. Ei, toda palavra de maldição acaba em você, não prosperará. Toda palavra lançada sobre as trevas não prevalecerá sobre você. Nós temos uma palavra de Deus sobre nós. E a Bíblia fala que diante dessa fome, Isaque se dirige a Abimeleque. Abimeleque não é o nome de um rei, mas é o nome de um título real. Abimeleque é rei dos filisteus, e Gerar era a capital dos filisteus naquele momento. Diante daquela fome que estava acontecendo, Isaque vai diante do rei dos filisteus. Ele vai diante daquela terra. E talvez ao chegar diante daquela terra, ao conversar com Abimeleque, Abimeleque fala para ele: ei, por que você não desce para o Egito? Por que você não vai para outro lugar? Por que você não vai caminhar? E Gênesis no capítulo 26, no verso 2 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Eu preciso que você me ajude a pregar nessa noite. A Bíblia não fala que um anjo apareceu. Quando nós lemos as interpretações bíblicas, nós lemos que diversas vezes Deus enviou um anjo, e a Bíblia fala: Deus enviou um anjo para falar com fulano, ou que Deus enviou um anjo para falar com alguma outra pessoa, e que Deus envia um anjo para cá, envia anjo para lá, e anjo vai, e anjo vem, e anjo sobe, e anjo desce. Mas esse texto fala que o Senhor lhe apareceu. Agora o Senhor aparece, e aparece com uma direção. Ele aparece e aparece dizendo para Isaque: Isaque, não desça. Talvez trazendo a importância do assunto que era necessário ser tratado. Talvez trazendo uma dimensão para dizer: Isaque, eu não quero que você saia. Talvez você está pensando em mudar de direção, e nessa noite Deus te trouxe aqui só para dizer: filho, não saia da posição, fica quieto na posição. Se você sair daqui nessa noite entendendo isso, eu já estou satisfeito. Eu preciso te mostrar algo. Nós achamos que a bênção está no local. Nós achamos: eu vou para tal lugar porque naquela terra eu vou prosperar. Eu vou para tal local porque ali vai dar certo. A bênção não está na terra, ela está na obediência, em obedecer. Se você estiver no lugar da obediência de Deus, Deus te fará frutificar até no deserto, filho. Até no deserto você vai prosperar. Obediência é terra fértil. Talvez você está aí: não, pastor, é que a empresa que eu trabalho é uma bênção, é que o endereço lá é uma bênção, é que a terra que eu tenho é uma bênção, é que isso que eu tenho é uma bênção. Ei, a prosperidade não está no local, está em pessoas, está sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus. Deus derrama a bênção sobre pessoas. A gente tem um tal de tipo assim: não, é porque em tal local está acontecendo. Ei, se o trem está fechado para o seu local, até onde está frutificando, você vai ser estéril. Se você não está obedecendo, não adianta estar no local mais frutífero da face da terra, que não vai dar certo.
não vai fluir. Obediência é a chave da prosperidade. E a pergunta que eu fico pensando quando olho para esse texto, no versículo 2: por que Deus não mandou um anjo? Por que não apareceu um anjo para trazer um recado? Por que foi o próprio Deus? E eu fico pensando que quando o assunto é importante, Deus é quem vem. Deus é quem vem falar conosco. E aí você fala assim: ah, pastor, naquele tempo Deus veio e falou com Isaac, e nem hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que fala conosco, que comunica conosco. A igreja precisa entender quem ela é. A gente precisa entender que nós temos o Espírito Santo e comunicamos com Deus por meio do Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós falamos com Deus. Deus fala conosco. E ora, naquele tempo o Senhor vem para falar: Isaac, Isaac, não desce. Isaac, não cometa o mesmo erro que seu pai cometeu. E muitas das vezes o Espírito Santo começa a nos incomodar sobre algo. Talvez ele não fala conosco de forma tão audível como você pensa, mas ele começa a trazer impressões proféticas para nós. Ele começa a nos despertar sobre tal assunto. Ele começa a nos incomodar sobre tal coisa. Gente, segundo semestre, vem fazer a escola profética. Vem entender essa movimentação do Espírito Santo, para que a gente entenda que nós comunicamos, falamos com Deus, e que principalmente Deus fala conosco. Deus corresponde, Ele comunica conosco. Abraão cometeu um erro lá atrás, e agora era Isaac, o filho. E Deus aparece para Isaac e fala assim: Isaac, não faça a mesma coisa. Pastor, como assim? Como que Abraão cometeu um erro? Abre para mim Gênesis capítulo 12, verso 10, eu quero te mostrar algo. Gênesis 12, capítulo 12, verso 10, diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Gente, parece que é o mesmo texto lá de 26. Parece que a história está se repetindo. Parece que começa da mesma forma. E havia fome naquela terra, e havia fome sobre a face da terra. No capítulo 26 nós vemos uma fome, e o próprio Deus dizendo para Isaac: não saia daqui, fique na terra da promessa, fique onde eu te plantei. Agora no capítulo 12 de Gênesis, no verso 10, tem uma fome. Mas nesse momento Deus não aparece. Deus não aparece para Abraão. A Bíblia não relata que Deus apareceu para Abraão. Deus permitiu que Abraão decidisse, que Abraão tomasse uma decisão. Tem coisas que você vai decidir. Eu falo que pior do que não falar o que Deus mandou é falar o que Ele não mandou. E da mesma forma, se movimentar quando Deus não está falando é um grande erro. A Bíblia fala que durante que o povo peregrinava no deserto, que uma coluna, uma nuvem os cobria para proteger eles do sol, uma coluna de fogo durante a noite para proteger eles do frio. Não sei se você já viajou para uma região de deserto, mas é muito calor durante o dia e à noite é um frio insuportável. Nós estivemos na Ganda, o pastor Edmar lembra, estávamos juntos, e durante o dia era um calor gigantesco, e à noite era um frio na barraca que a gente não dava conta de ficar. E quando a nuvem se movimentava, o povo entendia: olha, é tempo de se movimentar, é tempo de caminhar. A nuvem andou, a nuvem se movimentou.
Mas quando a nuvem se estabelecia, era um sinal para o povo falar: ei, estabeleça, se assente, aquieta seu coração. Às vezes a gente está tão agitado, esperando a nuvem se movimentar, e deixa de usufruir dos momentos que a nuvem está parada, dos momentos de comunhão, daquilo que Deus está fazendo quando a nuvem está parada. Ei, quando a nuvem está parada, Deus continua trabalhando e fazendo. Deus ainda está se movimentando. Sabe o grande problema de se mover na crise? De se mover diante da crise? É que provavelmente você vai se mover por sentimento e não por propósito. Se mover no dia da crise é se mover por aquilo que está acontecendo externamente e não por um propósito do céu. E se você se move por sentimento, você pode correr o risco de sair da terra da promessa, do lugar que Deus estabeleceu. Porque por causa de um sentimento de circunstância, Abraão desceu ao Egito. Mas por propósito, Isaac decidiu se estabelecer na terra da promessa. E nessa noite eu pergunto para você: como você está se movimentando? Por um propósito de Deus? Entendendo essa movimentação do Espírito? Entendendo aquilo que Deus está fazendo? Buscando direção e falando: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, testifica no meu coração, me traz sinais, me traz direcionamento. Ou você está permitindo que a circunstância dite as suas decisões? Talvez seu casamento está ruim, você está querendo se mover por circunstância, está pensando: eu vou separar. Ei, separar é se mover em meio à crise. Aquele que tem uma palavra se move por propósito. Casamento é propósito de Deus. E aí a gente decide permanecer debaixo do propósito, porque não tem a ver com a circunstância externa, tem a ver com aquilo que Deus está estabelecendo. E quem se firma no meio da crise vive milagres, experimenta milagres. Deixa eu te mostrar o grande problema de se mover diante da crise, de permitir e tomar decisões por impulso. Vem comigo. Qual é o nome do primeiro filho de Abraão? Ismael. Ismael. Ismael nasceu de quem? Qual é o nome da mãe de Ismael? Agar. Agar era o quê? Serva egípcia, escrava egípcia. Ou seja, se Abraão nunca tivesse descido ao Egito, Ismael nunca teria nascido. Agar nunca teria se deitado na cama de Abraão. E se Abraão nunca tivesse conhecido Agar, Ismael nunca tinha nascido. Se Ismael nunca tivesse nascido, nós não teríamos hoje duas nações divididas, dois povos divididos sobre a face da terra. Presta atenção. Tem gente que anda gerando algumas coisas, mas são coisas fora do propósito de Deus. Não é sobre gerar, mas é sobre estar debaixo do propósito de Deus. Mas pastor, eu estou fazendo, pastor, está acontecendo, pastor, parece que está caminhando. Ei, Ismael nasceu. Está comigo? Vocês estão entendendo? Ismael nasceu. É um sinal que está tudo dando certo. Ismael nasceu. E isso é tão importante, é tão forte você pensar sobre isso, que quando Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, vamos resolver uma treta nós dois. Tô achando que você está colocando esse menino seu, Isaac, na minha frente. Então Deus vira para ele e fala assim: toma seu filho, seu único filho, Isaac, quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Por que Deus não pediu Ismael? Por que Deus não virou para Abraão e falou: Abraão, pega Ismael e ó,
Deus não pode requerer aquilo que Ele não abençoou. Deus não pode requerer aquilo que Ele não gerou. Deus não pode requerer aquilo que você gerou no dia da crise, aquilo que você gerou movido por circunstância, movido por sentimento. Deus está dizendo para ele assim: eu só me comprometo com aquilo que eu gerei sobre a sua vida. A gente quer muito sair fazendo, gente. A gente quer sair fazendo as coisas, e depois a gente quer vir dizendo: Deus vem nos abençoando, Deus vai colocando a bênção, Deus, eu vou caminhando e o Senhor vai colocando a bênção. E não é assim. A bênção está em obedecer, em se movimentar debaixo daquilo que Deus está fazendo. Levante sua mão bem alta. Quero profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, assim diz o Senhor para esse povo: não desça ao Egito, não saia da terra da promessa. Que Deus abençoe todos os frutos da tua mão, que Deus faça vocês prosperar, que o rosto do Senhor resplandeça sobre vocês, que a mão do Senhor seja sobre vocês, livrando de todo o mal, de toda cilada, que a bênção do Senhor os alcance em todo o tempo, em nome de Jesus. O problema de se mover quando Deus não moveu é porque a gente gera Ismael. E a gente tem uma máxima no nosso meio, e é comum, é de acreditar que quando está dando errado, Deus não está no negócio. É de acreditar que quando está dando certo, Deus está no negócio, e quando está dando errado, Deus não está no negócio. E esse texto mostra que não foi bem assim. Não é bem da forma que nós pensamos. Nem sempre que está dando certo é Deus que está fazendo. Nem sempre que estamos produzindo alguma coisa quer dizer que Deus está envolvido nesse negócio. Não cometa o mesmo erro de seu pai Abraão. Não desça ao Egito. Gente, tem um negócio que é um fato. A maioria das pessoas que prosperaram em alguma área da vida, seja financeiro, seja no casamento, seja familiar, seja profissional, eles prosperaram fazendo alguma coisa mesmo quando os dias não eram bons. Prosperaram mesmo caminhando quando estava dando tudo errado. Quando a mulher estava fazendo raiva e você querendo dar nela um trem. Quando o marido estava lá e você, a mulher querendo mandar ele para aquele lugar. Quando o patrão encheu o saco. Quando você trabalhou e não deu em nada. Não produziu. Mas porque prosperaram fazendo aquilo que devia ser feito, a bênção vem. A gente vem cá, e eu não sei, a gente parece que tem uma máxima de que o cristão, depois que aceita Jesus, que a vida vai ser fácil. Gente, a gente já descortinou isso aqui. Te iludia. Você foi enganado. As lutas vão acontecer. As dificuldades vão continuar. Pastor, e qual que é o bônus disso? O bônus é saber que o Todo-Poderoso está comigo. É saber que Ele está do meu lado. A Bíblia diz: ei, tem um advogado fiel do seu lado. É saber que Ele é quem caminha conosco. A gente precisa amadurecer para isso. A gente tem uma dificuldade hoje. A geração hoje acha que as coisas vão vir muito fácil. Casamento está ruim, troca de casamento. Trabalho está ruim, troca de trabalho. Igreja está ruim, troca de igreja. Situação não está boa, tudo a gente quer trocar. Mas a gente não quer perseverar para ver o milagre na terra, para continuar caminhando mesmo quando o dia está mal. A gente precisa amadurecer para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer forjar em nós. Quem está mudando toda hora não sabe o que quer da vida, gente. Não, é porque agora, está sabendo? O digital é o que dá dinheiro. Larguei tudo,
E agora eu estou mexendo com o digital. Porque o digital é que está dando dinheiro. Mas estou errado, não. Deixa que você vai e fique. Persevere, estude, trabalhe, se aprofunde, para que você possa viver a bênção. E a Bíblia fala que então aparece o Senhor a Isaac e diz: não desça. Seu pai desceu. Fica aqui, não saia. Mas é engraçado que Deus não dá para ele uma ordem específica. Deus traz uma orientação. Deus não vira para ele e fala assim: Isaac, você está proibido de sair desse lugar. Não faz, não se mova. Gente, quantas vezes Deus não falou para a gente não faz e a gente fez? Quantas vezes a nossa mulher não foi boca de Deus na nossa vida e falou: não faça, não faça, vai dar ruim. Vocês gostam, né? As mulheres gostam. Quantas vezes, gente? Quantas vezes nós não viramos, não aconselhamos como pastores, ou procuramos de alguma forma trazer uma palavra e falar: filho, não vai, não é o tempo, não faça. E mesmo assim nós nos movemos, e quando nós nos movemos distante daquilo que Deus estabeleceu, o preço é muito alto. Talvez você não tenha dimensão do preço que foi gerar Ismael, porque nós vivemos no Brasil, mas há uma guerra do povo de Israel com a Palestina, um povo que está em guerra há 200 mil anos, há anos e anos em guerra, por causa de alguém que decidiu se mover no dia da crise diferente do que Deus estabeleceu. Gente, é muito sério isso. E na Bíblia nós vemos várias histórias de pessoas que se moveram quando não era para se mover, pessoas que se moveram diante da crise. E tem uma história no livro de Ruth. Ruth, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Ó a fome aí. Ó, roda e tem fome. Tem alguém com fome aqui nessa noite? Cuidado. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Essa família enfrentou uma grande crise. Pastor, qual foi a crise? Fome. E a fome tem o poder de nos tirar do lugar da promessa, de fazer com que a gente se movimente. Você vê as pessoas saírem da sua posição por causa da crise. E a fome veio sobre aquela terra, sobre aquela família, e eles se moveram para Moabe. E chegando em Moabe, numa terra onde não deveriam se mover, o marido morreu, um filho morreu, o outro filho morreu. História de terror, né? Parece até história de terror. Foi morrendo todo mundo, porque se moveram não debaixo de um propósito. E o que o diabo quer fazer com você? Quer te colocar para andar. Ele quer te movimentar. Ele quer fazer com que você tome decisões baseadas em sentimentos. Ele quer fazer com que você não entenda que há uma bênção em obedecer, em estar debaixo de uma palavra do Senhor. Ele quer fazer com que a gente esqueça de olhar para aquilo que Deus disse e começamos a olhar para aquilo que o homem está dizendo. Gente, prosperidade não é ter, não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter bens, mas é sobre ter paz. Sobre ter paz, estar contente em Cristo. Eu gosto muito de uma reflexão que eu ouvi um dia e me marcou. A gente já está aqui mais tarde hoje, e como que Deus sempre cuida da gente. Talvez você acordou hoje de manhã, você teve o privilégio de fazer um cafezinho, pegou um pãozinho, pôde ir na padaria comprar um pão, talvez até um salame para poder, bolonha defumada, aquele alto nível. Talvez você comprou até um bolo. Na hora do almoço, tem certeza que você comeu uma carne.
Isso é cuidar de Deus conosco. E você olhar para essa situação e falar: ei, sou contente em Cristo, eu tenho paz em Cristo. Talvez nesse exato momento tem tantas pessoas enfermas, acamadas, que queria estar num culto, que queria estar numa igreja, que queria estar com a família deles. Gente, esse último ano eu fiquei, no final do ano passado, 10 dias internado, esse ano 10 dias internado de novo. Gente, como é ruim você querer estar na sua casa e não estar. Pior que eu nem estava ruim assim. Mas imagina você longe de casa, doente, passando mal. E a gente não consegue ver o favor de Deus nesses momentos aqui. Isso é graça, isso é favor de Deus, gente. Você poder sair da sua casa domingo à noite e falar: eu vou prestar um culto ao Senhor. Talvez você está aí com conta, tem dívida, mas você está em paz, está feliz, porque você sabe quem te cuida de você. Você sabe quem te sustenta. Gente, tem gente que tem muito dinheiro, mas não é feliz. Não consegue ter essa felicidade. Porque quando você precisa de algo para se tornar feliz, você ainda não teve um encontro com Cristo. Você ainda não teve um encontro com Cristo. Eu não estou querendo aqui, não estou pregando essa noite, estou falando que é errado você trabalhar, você prosperar, você ter as coisas, não. Só que isso não pode ter seu coração. É você quem domina essas coisas, não essas coisas que dominam o seu coração. Como que você quer viver sua vida? Debaixo de obediência. Tem duas palavras no inglês. Uma é hard work e outra é smart work. E essas palavras, elas trazem duas figuras de linguagem, se podemos assim dizer. Uma fala de trabalhar pesado, trabalhar duro, de trabalhar com força. E a outra fala de trabalhar fácil, de trabalhar simples. E eu quero te mostrar dois exemplos de trabalhar pesado, forte, de trabalhar simples, de trabalhar fácil. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do verso 1. Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo, Israel. Portanto, escuta as minhas palavras, as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequistas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque. Condena-o anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelha, camelo, jumento. Só faltou falar: mata formiga, galinha, papagaio, periquito. Texto duro, um texto difícil. O Senhor tinha dado uma ordem a Saul: investe contra aquele povo, vai lá, finaliza. Aquele povo afrontou vocês quando vocês saíram do Egito. Mas como a Bíblia diz, minha é a vingança é do Senhor. E aí Deus fala: agora eu vou resolver o problema deles. Vai lá, investe contra eles, faz isso. Mas no versículo 9 do capítulo 15 diz assim: todavia Saul e seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor em os despojos de guerra, do gado miúdo ao gado graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo que havia de bom não quiseram incluir no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Prosperidade não está no sacrifício, mas está na obediência. Prosperar é obedecer a uma ordenança de Deus. Saul já era rei, gente. Saul era rei sobre todo Israel. Ele não tinha dificuldade com dinheiro, com gado, com boi, com ovelha. Isso não era problema para ele. Mas mesmo sendo rei sobre todo Israel, ele decidiu tomar uma decisão própria, baseada no sentimento, baseado naquilo que ele estava vendo. Nossa, aquele boi é gordão, aquele gado é bom. Mas porque ele desobedeceu um princípio, ele perdeu um reino. A Bíblia fala que Saul
perde um reino porque deixa de obedecer a uma ordenança do Senhor. Obedecer ao Senhor é coisa séria. Talvez a gente ache assim, não, isso não tem nada a ver. Tem um tal de não tem nada a ver hoje. Não tem nada a ver não, dá para fazer. Não, não é pecado, não, é pecado. Se é contra a palavra é pecado, se é errado, é errado. A gente não quer dar nome mais para o pecado. A gente não quer tratar as coisas da forma que precisam ser tratadas. Qual foi a ordem que Deus tinha dado para ele? Mata tudo. Quando Deus disser algo sobre você, quando Deus te trouxer uma palavra, seja fiel à palavra que Deus trouxe ao seu coração. Agora, quando olhamos para Elias, nós temos um grande exemplo de Smart War. A gente conhece a passagem onde ele sobe no monte, onde ele ora e o fogo cai do céu. E quando Elias ora para fogo cair do céu, ele não orou 1 hora, ele não orou 2 horas, ele não orou 3 horas. Uma frase. Provavelmente a oração dele durou mais ou menos 6 segundos. Só que antes de fazer uma oração de 6 segundos, ele gastou 5 versículos reconstruindo o altar que estava quebrado. A gente quer passar 3 horas orando, um dia jejuando, mas a gente não consegue obedecer 5 segundos aquilo que Deus diz. Não é o tanto que eu oro, é o tanto que eu obedeço. Não é o tanto que eu leio a Bíblia, mas o quanto eu obedeço aquilo que eu leio na Bíblia. Não é o canto que eu canto sobre Deus, mas é o tanto que eu vivo esse Deus que eu canto. O canto que eu obedeço, o Deus que eu estou cantando e declarando. Se obedecer, viveremos milagre. É como se Deus estivesse falando a ele: se você obedecer, pode orar que eu mando fogo. Se você obedecer, pode orar que Deus faz. Gente, o pai não quer dar nada para um filho desobediente, não. Quem é pai aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Quem quer dar alguma coisa para um filho que é desobediente? Mas um filho que é obediente, quando o filho fala assim: pai, eu quero um iPhone 18, você pode estar sem dinheiro, mas o filho é obediente, mesmo se você não vai comprar, você fala: não, filho, nós vamos orar, vai dar certo, a gente vai dar um jeito, Deus vai prover, porque a gente tem prazer de abençoar um filho que é obediente. Em Gênesis, no capítulo 26, no verso 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Quem era com ele? Versículo 3 diz: ei, se você for fiel, eu serei contigo. É Deus. Deus está dizendo: não vá para a direita, não vá para a esquerda, permaneça que eu serei contigo. A gente tem uma máxima, não, que Deus anda comigo. Ei, filho, é você que anda com Deus. É você que anda na agenda de Deus. Porque quando nós dizemos que Deus anda conosco, você está falando: ei, Deus anda na nossa agenda, Deus anda na minha agenda. E Deus não anda na nossa agenda, nós é que andamos na agenda dele. É nós que precisamos nos moldar a dizer: Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Talvez Deus está dizendo para você: rasga a sua agenda, rasga os seus planos, vive os planos que eu tenho para você, porque aquilo que Deus tem para você é muito melhor. Sabe, gente, tem gente que entra aqui na igreja cada domingo, e eles entram achando que Deus é o gênio da lâmpada. E como se cada vez que viesse ao culto era uma oportunidade de dar uma esfregadinha na lâmpada. Como se fosse uma forma de esfregar e falar: Deus vai me abençoar. A gente entra nessa casa muitas das vezes achando que Deus vai se mover porque nós queremos que Ele se mova. A questão é o quanto você coloca em prática daquilo que você ouve no domingo. Ah, pastor,
sabe de nada, eu sou amado de Deus. É isso aí. Sou amadinho de Deus. Será que é mesmo? Lê lá o que está escrito, João capítulo 14, verso 21. Eu quero te mostrar nessa noite a importância de obedecer aquilo que Deus tem declarado, a princípios que Deus tem estabelecido. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Como que eu me torno amado de Deus? Obedecendo. Às vezes você entrou aqui pensando que, nossa, poderia estar num barzinho lá na cidade de Minas, poderia ter ido na festa de fulano, poderia estar na festa de ciclano, mas está frio e eu estou aqui nessa noite. E porque eu estou aqui nessa noite, Deus me ama muito. Deus te ama muito se você sair daqui nessa noite e colocar em prática aquilo que você está ouvindo aqui. Tirando isso, você perdeu seu tempo em vir aqui nessa noite. Precisa haver proveito na palavra de Deus. O que te mantém de pé, gente, não é a sua performance, é a sua obediência. O que te mantém de pé é obedecer quando alguém traz uma direção. Mas, gente, você já parou para pensar o que fez Noé e sua família ser salvo? Você já parou para pensar o que fez Noé e sua família ser salvo? Gênesis capítulo 6, verso 22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé não quis inventar a roda. Noé não quis inventar algo. Não, vou fazer diferente. O projeto de Deus não é bom não. Vou melhorar esse projeto aqui. Vou aumentar 3 metros aqui na proa. Vou colocar umas cabines a mais. Não. Obedecer. Agora a questão é, gente, por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer? Deixa Deus ministrar no seu coração nessa noite. Por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer, gente? Porque muitas das vezes nós se sentimos melhor. Porque muitas das vezes nós achamos que não é necessário obedecer. Porque a gente tem dificuldade de escutar uma direção de alguém que é autoridade e não cumprir. Gente, como é comum. Quem lida em algum cargo de empresa, que tem pessoas debaixo da sua liderança, sabe isso. Como nós vivemos numa geração difícil de obedecer, porque todo mundo quer ter a sua forma própria de fazer, todo mundo quer ter a sua ideia própria. Deus estava dizendo para Isaac: quer prosperar na terra? Obedece e eu serei contigo. Só obedecer. Gênesis capítulo 26, verso do 3 ao 6, diz assim: peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que te descenderem, de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Pessoal do louvor pode subir, eu preciso que você entenda. Obediência é uma decisão. Você precisa decidir obedecer. Você precisa decidir caminhar debaixo da palavra. Isaac decidiu. E para fechar, o que estava acontecendo em Gerar, gente? Vocês lembram? A Bíblia fala que houve uma fome. Houve uma fome em Gerar. E naqueles tempos, a maioria dos alimentos
eram produzidos pela chuva. Era uma agricultura, era um meio de fomentação por agricultura. Tudo era por meio de plantio, plantava-se, colhia. E porque chovia, podia plantar. E porque chovia, tinha alimento para o gado, tinha alimento para os animais. E aí tinha leite, tinha carne, era por meio da chuva. E a Bíblia fala que havia uma grande fome. Provavelmente essa grande fome era porque não tinha chuva. Se não tem chuva, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem colheita. Se não tem colheita, tem ausência de comida. Mas porque Isaac decidiu obedecer, Deus colocou ele para experimentar milagres. Se coloque sobre seus pés.